Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Estamos a pedir ajuda para nos ajudar, dar-nos a olhadeira nessa paróquia. Os cristãos estão mal. Posso dizer estamos mal, mas não deixamos de orar, não deixamos de rezar. Temos garantia. Deus é tudo. Temos garantia, temos coragem. Não podemos abandonar a Deus por causa desses acontecimentos. Isso todos são sinais da vida. Acabamos de escutar Vicente Gabriel. Ele é catequista, está em Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, e como acaba de dizer, os cristãos estão mal. Estão mal porque a sua igreja foi totalmente destruída pelos terroristas que têm semeado destruição e morte desde 2017, nesta região norte de Moçambique, já de si tão pobre. O que aconteceu em Mocímboa da Praia é paradigmático. Já na semana passada nós falámos aqui disto e hoje, como prometido, nós voltamos a este tema porque temos novos testemunhos. Mocímboa da Praia foi atacada e ocupada pelos terroristas por diversas vezes ao longo destes anos. A igreja e o edifício paroquial foram totalmente destruídos, mas isso não tem impedido os cristãos de continuarem a rezar. Aos domingos, eles juntam-se nas ruínas da igreja, sentam-se no chão, em cima de pedras e rezam. Esta é uma grande história que trazemos até si também como homenagem a estes cristãos que são exemplo de coragem e de fé para todos nós. Evidentemente que este será um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país. Vamos até à Nigéria para dar conta de mais um caso do rapto de um sacerdote. Um rapto que ocorreu na diocese de Sokoto e que, felizmente, acabou em bem. Mas houve, Catarina, muitos motivos de preocupação. Sim, Paulo, grandes motivos de preocupação. Desta vez, portanto, para além da preocupação normal, que sempre que ocorre destes casos, portanto, o que representam para a Igreja, o que representam também para a comunidade local, portanto, para além disso, houve neste caso a divulgação de um vídeo em que os raptores enviaram para a Igreja e em que o sacerdote raptado, que foi o padre Mika Suleiman, aparece amarrado e pede em pânico que o salvem, que o libertem. Por estas palavras, deduz-se de alguma forma que este sacerdote teria passado já por um mau bocado. Importa também dizer que ele esteve em cativeiro durante mais de 2 semanas. Sim, Paulo, foram 2 semanas que certamente terão parecido quase uma eternidade, digamos desta forma. De facto, nessa mensagem, portanto, neste vídeo, percebe-se que o padre fala mesmo que já tinha sido ameaçado de morte. Ele diz que os raptores, e ele fala dos raptores, a palavra que ele usa é bandidos, para mencionar os raptores. Ele diz que eles eram muito duros, que não tinham qualquer problema em matar e que não costumavam perder muito tempo. Ou seja, o que ele queria dizer com esta mensagem, de facto, era preciso fazer alguma coisa muito rapidamente para que houvesse a sua libertação. Que, felizmente, aconteceu a 7 de julho, ou seja, mais de 2 semanas depois deste padre ter sido raptado, o que aconteceu na madrugada de 22 de junho, um sábado. Este sacerdote é pároco na igreja de São Raimon, em Damba, na diocese de Sokoto. Mal se soube da sua libertação, o bispo local, Dom Mathieu Kouka, agradeceu à Fundação AIS toda a solidariedade manifestada em mais este caso, em mais este ato de violência dirigido contra um elemento da Igreja Católica na Nigéria. Sim, Paulo, ele de facto enviou a toda a família da AIS e foi esta a expressão que o bispo usou. Família AIS, portanto é uma expressão, foi esta a expressão que ele usou de facto nesta mensagem que nos enviou para agradecer todo o amor, toda a solidariedade que foram manifestados em mais este caso, este rapto e de cativeiro deste sacerdote católico na Nigéria. Bom, de facto, com mais este caso de sequestro de um sacerdote, será que nós poderemos falar de que estamos, Catarina, perante uma epidemia de raptos na Nigéria? Bom, Paulo, em termos gerais e com um problema da própria sociedade nigeriana, sim, sem dúvida, podemos dizer isso. No que diz respeito, de facto, aos sequestros dos sacerdotes, podemos dizer que é seguramente um problema recorrente. Ainda em maio, Paulo, a Fundação AIS também denunciava que 2 sacerdotes tinham também sido sequestrados em diferentes dioceses e num curto espaço de menos de uma semana. Portanto, e tudo isto indica, de facto, uma frequência que é preocupante, Paulo. E em 2023,
2023 fizemos também esta estatística, esta contagem, sim. não é? O levantamento, e é também importante aqui para os nossos telespectadores relembrarmos isto. Portanto, só na Nigéria, a Nigéria liderou mesmo a lista dos países onde houve mais raptos de padres e de religiosos, não é? Portanto, em 2023 houve um total de 28 ocorrências, incluindo 3 religiosas. Bom, importa também aqui dizer que, se é verdade que na maior parte dos casos, como aliás aconteceu agora, os sacerdotes acabam por ser libertados, nem sempre tem sido assim. Pois não, Paulo, e neste momento existem ainda 3 sacerdotes que foram raptados e que ainda estão desaparecidos. Portanto, um é o padre John Bako Sekolo, que está desaparecido desde 2019, e depois temos o padre Joseph Igwegu e Christopher Ojide, que foram raptados em 2022 e sobre os quais não houve mais qualquer informação desde essa altura, Paulo. Já falámos aqui no nosso programa de vários casos de rapto de sacerdotes na Nigéria, mas também de jovens raparigas, de ataques de grupos terroristas em aldeias, até de violência contra agricultores cristãos por pastores nómadas fulani que também estão cada vez mais radicalizados. Neste contexto tão difícil, a Igreja da Nigéria tem desempenhado um papel essencial na promoção da paz, do perdão e da concórdia, como nos vai dizer já de seguida Kinga Shirstad, responsável de projetos da Fundação AIS para a África e seguramente uma das pessoas que melhor conhece a realidade deste país. Le Nigeria est un pays d'une diversité culturelle incroyable, mais depuis 2009, il est marqué par des attaques violentes. Boko Haram, les Fulani, un groupe de nomades musulmans radicalisés, et des enlèvements par des bandits. Et dans le nord, les chrétiens continuent d'être persécutés en raison de leur foi. L'Église y fait un travail incroyable et mise, entre autres, sur le point suivant. Le dialogue interreligieux, pour briser la spirale de la violence. Pour cela, il faut des formations spécifiques et des séminaires. D'autres nous demandent très concrètement de protéger les prêtres et les religieuses par des systèmes d'alarme ou des clôtures de protection. Mais tous veulent renforcer la présence de l'Église afin que les prêtres et les religieux parviennent là où la souffrance est la plus grande. Ce sont eux qui sèchent les larmes, pas les hommes politiques. L'assistance aux victimes est également primordiale. La guérison de traumatismes, par exemple, nécessite aussi une formation spéciale. Et pour finir, l'Église du Nigeria demande nos prières pour la paix, la guérison et le pardon. Cela implique de penser aux nombreux martyrs qui ont perdu la vie ces dernières années en raison de leur foi en Christ. Nous avons déjà promis de les aider. Pouvons-nous compter sur vous? Un grand merci d'avance. E da Nigéria vamos agora até ao Paquistão, por causa de mais um caso, de mais uma história de um cristão envolvido numa falsa acusação de blasfémia. E desta vez trata-se mesmo, Catarina, de um homem que foi condenado à morte. Sim, Paulo. Portanto, o Tribunal Antiterrorismo de Shashival condenou à morte, então, Essam Shan, que é um cristão de 22 anos de idade, por o considerar culpado por blasfémia ao ter republicado nas suas redes sociais conteúdos que são considerados como insultuosos ao Islão. O caso remonta a agosto do ano passado e está ligado aos incidentes em Janavala, de que, aliás, já falámos aqui várias vezes no nosso programa. É isso mesmo, Paulo. Portanto, na altura, algumas pessoas de Janavala acusaram, então, 2 homens cristãos de terem profanado páginas de um exemplar do Alcorão, portanto, o livro sagrado do Islão, e isso bastou, na altura, para desencadear, Paulo, um dos momentos mais graves da vida da comunidade cristã no Paquistão, com ataques a dezenas de igrejas que foram incendiadas. Houve aproximadamente uma centena de casas também foi saqueada, foi destruída ou vandalizada. Muito bem, e onde é que anda aqui nesta história, digamos, este cristão que foi agora condenado à morte? Bom, Paulo, ele não foi acusado de ter participado nestes atos de profanação que acabei agora de referir, mas ele foi condenado por ter divulgado imagens, portanto, fotografias do livro, do Alcorão, que tinha sido profanado na altura. Muito bem. Este caso, mais este caso de um cristão vítima da lei da blasfémia no Paquistão, está a gerar, entretanto, aliás, como se calcula, uma
grande onda de indignação. Sim, Paulo. Dom Samson Shukardin, que é o bispo de Hyderabad e que é o presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, ele criticou duramente esta condenação à morte de Essam Shan e apelou mesmo à comunidade internacional para que se mobilizasse em defesa deste jovem cristão. Mas há outros responsáveis da Igreja que também têm se desdobrado em diferentes atividades, em diferentes declarações, todas elas no mesmo sentido, alertando também para o facto deste homem, deste jovem Essam Shan, ser uma pessoa sem formação, praticamente iletrado, pelo que não teria sequer capacidade para entender a gravidade da divulgação destas imagens nas suas redes sociais. A questão de Jaranwala, que agora regressa à ordem do dia em face desta condenação à morte deste jovem, revela muito de um Paquistão onde as minorias religiosas vivem tempos de grande incerteza. E isto, apesar de todas as garantias legais que, apesar de tudo, estão em vigor. Atualmente existe uma moratória sobre a pena de morte no Paquistão, embora os grupos que exigem o restabelecimento da pena de morte sejam cada vez mais fortes. Até ao momento tem sido o Supremo Tribunal, mais independente, que tem anulado as sentenças de morte. Os acusados, contudo, muitas vezes têm de esperar durante vários anos no corredor da morte pela decisão judicial, enquanto as suas famílias são forçadas a fugir para se esconderem, principalmente após uma absolvição. As probabilidades de qualquer mudança acerca desta lei, muitas vezes usada abusivamente, são no presente quase nulas, consequência das emoções que esta lei desperta. Há também a compreensão diametralmente oposta da natureza da religião, da lei e da liberdade nas culturas ocidental e islâmica, que pode levar até mesmo os muçulmanos mais moderados a fazer declarações chocantes. Por vezes é difícil perceber a amplitude da ameaça que paira sobre os cristãos no Paquistão. Uma ameaça real, concreta, que está quase presente em cada esquina, em cada lugar. Uma ameaça que pode levar os cristãos a terem de assumir a sua fé, muitas vezes arriscando a própria vida. Regina Lins, presidente executiva internacional da Fundação AIS, já visitou muitos países, já conheceu muitos destes protagonistas, destes heróis anónimos. E uma das histórias que mais a marcou aconteceu precisamente durante uma viagem ao Paquistão. Numa entrevista ao nosso colega Rodrigo Arantes, da Fundação AIS do Brasil, Regina conta-nos a história de Youssef, um cristão condenado por blasfémia que foi preso e torturado durante 3 meses numa esquadra da polícia, mas que nunca renegou a sua fé. One of the meetings that really sticks out in my mind was a few years ago in Pakistan. You know, in Pakistan, the Christians are a tiny minority and they suffer very much at the hands of radical Muslims. Not all Muslims like that, but there are some that are very strong in their persecution of Christians. And I remember we met one man by the name of Youssef, whom had been playing cards with his Muslim neighbors. He was a Christian. And a fight broke out, and they falsely accused him of burning a page of the Quran, which is an insult to the Prophet Muhammad, and usually results in imprisonment, but also can bring the death if found guilty. And Youssef was, after we met him, he had just been released from police custody after 3 months, and he'd been tortured and told that if he converted, they would stop it, they would let him go. But he didn't give in. And the day we met him, we asked him, but why did you not give in? You were tortured. And he looked at a crucifix on the wall behind us, looked at Christ and said, but he suffered so much more than we did. So for me, this is really very a challenge to my own faith. Nos últimos programas nós falámos aqui da situação humanitária muito difícil que se está a viver no Sudão por causa da guerra neste país, situação que se está a alastrar para toda a região, para outros países, com um número já gigantesco de refugiados, de pessoas que fogem do conflito armado e que procuram abrigo. Hoje voltamos a este tema porque decorreu em Roma, na semana passada, uma conferência de imprensa em que participaram diversas organizações que estão no terreno, nomeadamente a comunidade de Santo Egídio
e que alertaram também para a urgência da ajuda, nomeadamente, Catarina, aos refugiados. Exato, Paulo. Portanto, diversas organizações, como a comunidade de Santo Egídio, mas também os salesianos e os Médicos Sem Fronteiras, que participaram nesta reunião, nesta conferência de imprensa, peço desculpa, em Roma, que teve como objetivo alertar o mundo para esta situação gravíssima, esta grave crise humanitária que se está a viver no Sudão, nesta região de África, e que, infelizmente, está a passar despercebida aos olhos do mundo. Bem, de facto, podemos dizer que esta é uma das guerras esquecidas no mundo, mas é uma guerra que tem já um balanço trágico. Sem dúvida, Paulo. Portanto, esta guerra no Sudão começou já a 15 de abril de 2023 e já causou até ao momento cerca de 15 mil mortos e mais de 11 milhões de deslocados, Paulo. É para eles, para todos estes milhões de refugiados e de deslocados, que a Igreja está a chamar a atenção, porque são pessoas que se encontram numa situação trágica. Marco Impagliazzo, que é o presidente da comunidade Santo Egídio, participou nesta conferência de imprensa que falámos e fez um retrato breve de como se chegou a este ponto. Dal 15 aprile del 2023, cioè dallo scorso anno, il Sudan è sprofondato nella più grave crisi della sua storia, una guerra civile su tutto il suo territorio che vede combattere le forze del presidente Burhan, capo del Sudan Armed Forces, SAF, e le forze di intervento rapido, RSF, dell'ex vicepresidente il generale MT. Si è arrivati a questa guerra dopo un lungo periodo di instabilità e 2 colpi di Stato, il primo dei quali aveva messo fine al regime di Omar el-Bashir, durato più di 25 anni e tristemente famoso per le violazioni dei diritti umani. Colpo di Stato che aveva suscitato nei sudanesi e in tutto il mondo una grande speranza per il futuro. I dissidi tra il presidente Burhan e l'allora vicepresidente MT hanno portato a una guerra a tutto campo oggi, con uso di aviazione militare, artiglieria pesante anche nelle maggiori città del paese, inclusa la capitale Khartoum. Foi Marco Impagliazzo, o presidente da comunidade de Santo Egídio, na conferência de imprensa no final da semana passada, em que alertou, juntamente com outros responsáveis de organizações, para a situação muito difícil que as populações vítimas da guerra no Sudão enfrentam neste momento. E isto leva-nos agora até Portugal, porque a Fundação AES lançou aqui no nosso país uma campanha de solidariedade para todos estes refugiados. Uma campanha que tem como objetivo apoiar um campo de refugiados situado em Malakal, que é uma diocese, Catarina, no Sudão do Sul. Sim, Paulo, no Sudão do Sul, que é um dos países que, de facto, que tem acolhido e onde os refugiados têm procurado abrigo, todos aqueles que fogem da guerra do Sudão. Portanto, a diocese de Malakal fica, então, um campo de refugiados, do Adakana, que é, então, na verdade, um centro de acolhimento que foi organizado pela Igreja local e que a Fundação AES está a procurar apoiar da melhor forma possível. Um centro de acolhimento que alberga, neste momento, mais de 500 famílias. Sim, Paulo, mais de 500 famílias, ou seja, cerca de 3 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, e neste momento, Paulo, a prioridade, aquilo que nos pedem, de facto, com maior urgência, é ajuda para alimentar todas estas pessoas, Paulo. Portanto, o espectro de fome é muito grande nesta região de África e mais do que todas as outras necessidades, como, por exemplo, abrigo, roupa ou até medicamentos que as pessoas possam precisar, neste momento o que nos pede efetivamente ajuda é a alimentação para estes refugiados. E a Fundação AES, com esta campanha lançada aqui em Portugal, procura dar resposta a isso. Sim, Paulo, o que nós estamos a pedir aos nossos benfeitores, aos nossos amigos, de facto, é precisamente ajuda para podermos ajudar, então, a diocese local a poder alimentar todas estas famílias, todas estas pessoas, que são, na sua maioria, repito uma vez mais, Paulo, mulheres e crianças. Portanto, é preciso dar, de facto, uma resposta urgente e, por isso, lançámos, então, esta campanha aqui em Portugal, neste sentido em que, com apenas 25 euros, Paulo, eu repito, com apenas 25 euros, é possível ajudar a alimentar cada uma destas 500 famílias que estão neste campo de refugiados. Eu sublinho estes dados porque isto de facto é importante. Estamos a falar da vida de pessoas. Com 25 euros, a Igreja do Sudão do Sul consegue alimentar
uma família de refugiados durante o mês. Este é que é o desafio que é lançado aos portugueses. É isso mesmo, Paulo, é esse mesmo o desafio. Portanto, a Igreja do Sudão do Sul precisa deste valor, deste dinheiro, para ser possível, então, localmente adquirir os alimentos para que possam depois distribuir por todas estas pessoas. Portanto, é uma cadeia de solidariedade, não é? Porque aqui pedimos este apoio, enviamos para o Sudão do Sul, que faz, então, esta recolha localmente dos medicamentos e que... Os alimentos. Os alimentos, exatamente. E como é fácil nós imaginarmos, Paulo, dada a situação que está a acontecer, é uma cadeia que tem que continuar e que tem que ser prolongada no tempo, porque é difícil estas pessoas poderem regressar enquanto a guerra não acabar no seu país, e isso não se vislumbra neste momento quando é que isso possa acontecer, e por isso é de facto o que estamos aqui a fazer em Portugal, Paulo, é pedir um esforço aos nossos benfeitores, aos nossos amigos, este esforço de solidariedade para podermos ajudar então estas famílias que precisam urgentemente da nossa ajuda. Portanto, é uma situação muito grave mesmo, e cada vez há mais pessoas, há mais casos de fome nesta região, e portanto precisamos mesmo de rapidamente poder socorrer então esta diocese do Sudão do Sul, Paulo. Muito bem. Fica aqui este desafio e também um repto para ligarem para a Fundação AIS, para o telefone 217544000, é o telefone da Fundação AIS, ou então irem à página da AIS na internet, em fundação-ais.pt, para pedirem um boletim que foi editado pela Fundação AIS em Portugal, onde se reúne toda a informação mais significativa sobre esta crise humanitária e sobre alguns destes projetos da Igreja no Sudão do Sul. Foi há 10 anos. A ameaça jihadista sobre os cristãos do Iraque teria o seu momento mais duro e trágico na noite de 6 para 7 de agosto de 2014. A chegada dos terroristas do Estado Islâmico provocou a fuga a cerca de 100 mil pessoas. A invasão das terras bíblicas da planície de Nínive deu origem também a uma enorme operação de ajuda humanitária em que a Fundação AIS teve um papel preponderante. Agora, para se assinalar esta data, a AIS organizou uma conferência online em que participaram 2 destacados dirigentes da comunidade cristã, os arcebispos Nizar Siman e Bashar Warda. Esta conferência foi uma oportunidade também para se perceber a necessidade de se continuar a apoiar, Catarina, os cristãos do Iraque. Sim, Paulo, e essa é de facto uma das principais conclusões desta conferência que a Fundação AIS organizou a partir da nossa sede internacional na Alemanha. Portanto, tanto Dom Nizar Siman, o arcebispo síriaco de Adiyaban, como Dom Bashar Warda, que é o arcebispo caldeu de Erbil, recordaram de facto a catástrofe que aconteceu há 10 anos, que é uma catástrofe que aconteceu à comunidade cristã. Todos aqueles que viviam nas terras bíblicas da planície do Nínive, portanto, no verão de 2014, e sublinharam que, de facto, continua a ser vital esta nossa ajuda para ajudar a que estas famílias cristãs possam continuar a viver no seu país. E se isso não acontecer, disseram-nos nesta conferência, se isso não acontecer, iremos, de facto, continuar a assistir ao esvaziamento do Iraque, da presença da comunidade cristã, tal como assistimos até hoje, não é? Podemos dizer, obviamente, que a comunidade cristã enfrenta vários desafios no Iraque, mas quais são os mais importantes? Bom, Paulo, é preciso destacar, acima de tudo, a questão da segurança. Portanto, é um tema muito sensível para os cristãos. Ninguém esqueceu o que aconteceu, então, há 10 anos, quando os terroristas chegaram às terras da planície do Nínive, porque não houve ninguém, de facto, que defendesse a comunidade cristã nessa altura, e por isso todos tiveram de fugir. Portanto, hoje em dia, Paulo, continuam estas questões de segurança, que continuam a ser relevantes, porque há também outros riscos, não é? Como é óbvio. Por exemplo, neste momento, na comunidade cristã, há este fator de insegurança, que é o risco de, por exemplo, haver um conflito a nível regional, em que envolva Israel, que envolva o Hamas, que envolva o Líbano e que também envolva o Irão. Isso é, portanto, a nível de segurança. Mas que outros desafios é que nós podemos enumerar de alguma forma quando falamos no futuro dos cristãos no Iraque? Bom, Paulo, falando com os 2 arcebispos, os principais desafios que se colocam hoje à comunidade cristã passam pela concretização de coisas muito básicas. Eles disseram que todos os cristãos, toda a comunidade cristã precisa de casa, precisam de trabalho, todos precisam de escola para que haja educação para os seus filhos, todos precisam, por exemplo, de serviços de saúde. Portanto, é preciso lembrar, Paulo, que praticamente ficou tudo destruído naquela altura. Portanto, tudo o que havia de infraestruturas nas terras bíblicas foi praticamente destruída entre 2014 e 2017, que foi o período em que estas terras estiveram ocupadas pelos terroristas do Estado Islâmico. Foi tudo praticamente destruído, de facto. E na ajuda material aos cristãos, mas também no suporte espiritual à comunidade, a Igreja
tem desempenhado um papel relevante. E é importante sublinhar aqui também toda a ajuda, toda a contribuição que a Fundação AIS tem feito chegar ao Iraque. Sem dúvida, Paulo. E, aliás, a nossa Presidente Internacional, a Regina Lindes, que também esteve presente nesta conferência online, ela disse e reafirmou, de facto, o nosso compromisso, o compromisso enquanto AIS, neste apoio contínuo à comunidade cristã no Iraque. E é preciso dizer, Paulo, também que a AIS, a Fundação AIS, foi, de facto, a primeira instituição a chegar ao Iraque e ir em auxílio dos cristãos iraquianos. Portanto, isto faz parte da história do cristianismo no Iraque e faz parte também da nossa história enquanto instituição, e é por isso também um motivo de orgulho e que é preciso não nos esquecermos e de relembrarmos sempre que possível. Uma ajuda que começou logo então no início, quando se deu esta fuga de cerca de 100 mil cristãos na noite de 6 para 7 de agosto de 2014 e depois também no regresso a casa das famílias cristãs já após, portanto, 2017. Exatamente, Paulo. Portanto, nós ajudámos, durante esses anos, nós ajudámos a assegurar as necessidades básicas da comunidade cristã. Todos aqueles cristãos que estavam deslocados, como, por exemplo, o alojamento, foi uma das nossas ajudas na altura. E depois, por fim, quando os terroristas foram então expulsos das terras da planície do Nínive, o que é que nos preocupou na altura? Foi preocuparmos com o regresso das famílias cristãs, portanto, preocuparmos com a reconstrução das casas, com a reconstrução das igrejas, com a reconstrução das infraestruturas, portanto, tudo o que era necessário para que aqueles que quisessem pudessem então regressar às suas aldeias, às suas vilas de origem. Portanto, nunca a Fundação AIS, Paulo, deu tanto apoio, tanto espiritual como material a uma comunidade como esta do Iraque. 6 de agosto de 2014. Na região de Nínive, quase que se pode dizer que se escuta ao longe o avanço dos carros, dos jipes, dos homens de negro. O alvoroço é imenso. Não há aldeia nem vila em que não se saiba o que está a acontecer. Quando corre a notícia de que é mesmo preciso sair dali porque não há mais tempo a perder, dá-se a tal fuga desordenada de milhares de pessoas. Cerca de 100 mil pessoas, cristãos na sua maioria. Foi na noite de 6 para 7 de agosto de 2014. Foi assim em toda a região. E foi também assim no Monte Alfaf. Lá, nesse monte, fica o mosteiro de Marmata, uma palavra em siríaco que significa São Mateus. O enorme edifício, construído no século IV, era a casa de 6 monges. Além destes 6 religiosos, o mosteiro abrigava também alguns documentos preciosos. Livros, manuscritos, exemplares únicos da história do cristianismo ortodoxo, alguns, pelo menos um deles, com mais de 1000 anos. Noite de 6 de agosto de 2014. Os 6 monges decidem também sair dali, levando consigo estes manuscritos. Mas 2 dias depois, apenas 2 dias depois, resolvem voltar. Porquê? Quem nos vai contar esta história é João Francisco Gomes. Ele é jornalista do Observador e em 2018 esteve nesta região em reportagem com o patrocínio da Fundação AIS. Uma história que é o símbolo também da coragem deste punhado de religiosos. Uma coragem que depois, como ele vai contar já de seguida, acabou por contagiar muitos outros habitantes desta região. Eles, na verdade, eles nunca quiseram fugir. Primeiro quiseram preservar eles queriam preservar, é? isso, eles queriam preservar os manuscritos que tinham, porque aquele mosteiro, o mosteiro de Marmata, que é aramaico para São Mateus, que foi o fundador daquele mosteiro, era conhecido por ter uma enorme biblioteca com alguns dos principais, mais antigos e muitos pergaminhos originais da tradição siríaca ortodoxa. Portanto, estava ali muito do arquivo central daquele rito. E eles pensaram que aquele era o maior tesouro que eles tinham e não podia ser perdido às mãos do Estado Islâmico. Então, nesse dia, eles pegaram naquele arquivo e levaram-no para uma vila ali perto, mas a norte e numa zona já protegida, em que, em princípio, o Estado Islâmico não chegaria. Mas decidiram de imediato voltar porque eles pensaram, bom, a nossa vocação é viver neste mosteiro. Se o nosso destino for o martírio, é aqui que o vamos enfrentar. E o que é muito interessante é que esse movimento de regresso dos monges, que acabaram por durante 3 anos ficar 3 km... Tornou-se simbólico. Tornou-se simbólico e fez com que muitas comunidades à volta, movidas por essa resistência
podemos perguntar se foi imprudente ou não, mas movidas por essa resistência. E foram para lá viver, não é? Foram para lá viver, voltaram para as aldeias em volta e foram viver, muitas famílias até procuraram refúgio junto dos monges e quando se sobe aquele monte, o Monte Alfaf, que é também conhecido como Monte dos Milhares, porque eles antes o mosteiro era habitado por milhares de monges e ficou conhecido como Monte dos Milhares. Quando se sobe ao topo do monte, onde o mosteiro está, no fundo, encostado... É como se fosse um castelo, de alguma forma, como se fosse um castelo, uma fortaleza. Vê-se toda a volta a planície de Nínive, vê-se Mossul ao fundo, vê-se aquelas aldeias todas, e ao fundo vê-se ainda a zona que foi a frente de batalha. Os jihadistas não passaram dali porque, entretanto, os Peshmerga, vindo do norte do Kurdistão, foram enviados pelo governo curdo para proteger aquele mosteiro. E portanto, durante 3 anos, o sopé da montanha foi um campo de batalha autêntico. E eu conversei com um monge que conta a história, nessa postagem é ele que vai contando a história, o administrador lá do mosteiro. Ele diz que, nós medo não tínhamos, porque confiávamos em Deus e confiávamos nos Peshmerga. O nosso maior medo foi quando eles começaram a trazer os morteiros. Artilharia pesada. E pensámos que se calhar eles vão mandar dar artilharia pesada cá para cima. E aí porque eles contavam como, até quando a coligação internacional bombardeava aquelas posições do Estado Islâmico em torno do mosteiro, que a montanha toda tremia, e que o mosteiro tremia. E é uma história de resistência muito interessante, porque eles ficaram ali, ficaram ali durante 3 anos. 6 monges que ainda hoje lá vivem, estão a construir um seminário, querem voltar a reativar um bocadinho aquela comunidade. E desta história tão extraordinária do que foi o alvoroço, o medo, mas também a coragem dos cristãos que em 2014 viram as suas terras do Iraque serem ocupadas por terroristas, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O mês de junho é mês de santos populares. Aqui em Macau já se celebrou o Santo António e agora está-se a celebrar o São João, mais concretamente São João Batista. A este santo é atribuído o milagre dos portugueses terem conseguido afastar os holandeses quando estes, com uma armada, tentaram tomar Macau. São João Batista é também sinónimo de missa dedicada, procissão e de muita festa e arraial. Devido à pandemia de Covid-19, a comunidade portuguesa de Macau teve que suspender o então já tradicional arraial de São João. Este ano volta outra vez a ser festejado e esse arraial realizado, não nas ruas de Macau, mas sim na Torre de Macau, portanto num espaço mais pequeno, mas que ainda assim se espera que venha a atrair muitas e muitas pessoas da comunidade portuguesa, mas não só da comunidade portuguesa, também da comunidade macaense, obviamente, e também da comunidade chinesa. Esta organização está a cargo da Associação dos Macaenses e também da Casa de Portugal em Macau, com o apoio de outras instituições do território. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até Mocímboa da Praia, onde os terroristas destruíram completamente a igreja local, mas os cristãos continuam a rezar. Não têm igreja, sentam-se no chão, à sombra das árvores, mas continuam a manifestar publicamente a sua fé. Hoje vamos escutar o depoimento de um catequista, de um destes cristãos que resistem nesta localidade em Cabo Delgado. E vamos ainda até à Zâmbia, ainda com a memória fresca do Campeonato da Europa de Futebol, para conhecer um padre e um bispo que, à boleia da bola, ajudam a fazer crescer o número de fiéis. Histórias que vamos conhecer depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us.
So thank you very much. Thank you. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência e o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. No início do programa nós escutámos um catequista que está em Mocímboa da Praia, uma vila costeira em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vila que foi atacada e ocupada durante meses pelos terroristas que reivindicam pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Vamos agora retomar esta história que começámos a contar aqui na semana passada. Mocímboa da Praia foi uma das localidades mais fustigadas até agora pelos terroristas. Esteve ocupada, como já disse, durante meses, e o edifício da igreja local e da casa paroquial foram completamente destruídos. Mas agora, no local, há apenas o edifício em ruínas, mas os cristãos continuam a ir até lá para rezar aos domingos. E um desses cristãos é Vicente Gabriel, um catequista que a Fundação AIS escutou precisamente
num destes domingos. Sim, Paulo, e nós temos falado aqui tantas vezes de Moçambique, dos ataques terroristas em Cabo Delgado, de toda a violência contra os cristãos, mas, de facto, poucas histórias terão esta coragem, esta força, como este testemunho que estamos agora aqui a falar. Portanto, estamos a falar de pessoas que vivem, de facto, numa das zonas mais atingidas por atos de terroristas, numa zona onde, efetivamente, de momento não há um padre, não há uma religiosa, porque seria perigoso demais para eles permanecerem ali naquela zona, mas mesmo assim existem cristãos que continuam a viver a sua fé, que continuam a rezar aos domingos, que continuam a dizer ao mundo que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, não desistem do mais importante da sua vida, que é a sua fé. Nós percebemos neste testemunho, que já vamos escutar, várias coisas. E uma delas é que a comunidade cristã continua mobilizada, o que é fantástico, e que há um sentimento de coragem também notável, tanto mais que a ameaça terrorista continua presente no dia-a-dia. Sim, Paulo, e Vicente Gabriel diz isso várias vezes no seu testemunho. Ele refere que os cristãos estão mal. Ele diz que estão mal porque ficaram sem igreja, portanto nem os bancos, as cadeiras ficaram intactas. Estão mal porque já tiveram inclusivamente de fugir, deixar Mocímboa da Praia e ir rumo a Pemba para poderem escapar a toda esta violência que existia, mais concretamente quando os terroristas ocuparam durante largos meses esta região. Portanto, mas ao mesmo tempo este catequista de Paulo dá-nos de facto um testemunho formidável de fé, dizendo que lhes falta tudo, mas que têm Deus e por isso têm tudo o que precisam e ele dizem tudo o que é de mais importante, e o que ele nos pede, Paulo, são de facto as nossas orações. De facto chega a ser comovente escutar estes relatos, estes testemunhos de quem vive a sua fé sem medo, porque é a coisa mais preciosa que tem, não é? Sim, Paulo, é de facto comovente ouvir estas palavras, este testemunho, as palavras deste cristão que falando em português, pede de facto a nossa ajuda, pede as nossas orações, pede a nossa solidariedade e nos oferece ao mesmo tempo, apesar de tudo o que está a passar, tudo o que está a sofrer, tudo o que está a acontecer, ele oferece-nos de facto esta certeza de que Deus nunca nos abandona. Nós vamos já escutá-lo, mas antes disso importa dizer que Moçambique é um país prioritário para a Fundação AES, e quando falamos de ajuda à Igreja em Moçambique é preciso salientar o apoio particular à Diocese de Pemba, a Diocese que corresponde ao território de Cabo Delgado. Sim, claro, Paulo, e fazíamos questão de facto de estar ao lado da Igreja nestes tempos tão duros que têm vivido, que têm estado nos últimos anos a viver em Moçambique, mais concretamente nesta região de Cabo Delgado. E tem sido assim desde há vários anos, Paulo, mas ainda agora, há muito pouco tempo, foi aprovado um outro pacote de uma ajuda de emergência para a Diocese de Pemba, que inclui não só o apoio a todos os refugiados, a todos os deslocados desta região, mas também, por exemplo, uma ajuda de subsistência para 60 religiosas e 17 padres, o apoio à formação de 48 seminaristas, também projetos relacionados com o apoio a todas as vítimas, toda a assistência espiritual para as vítimas de traumas que foram provocados por todos estes ataques terroristas, e também apoio a programas para evangelização via rádio. Obrigado, Catarina. Esta é de facto uma história incrível de fé e de coragem que nos chega desde Cabo Delgado, em Moçambique. Na vila de Mocímboa da Praia, os cristãos continuam a ir rezar todos os domingos até ao local onde existia a igreja. Desse local restam apenas pedaços de paredes e pedras, mas é aí, sentados no chão, à sombra das árvores, que estes cristãos rezam. E um deles é o catequista Vicente Gabriel. Sou natural de Muidumbe, mas sou residente em Mocímboa da Praia quase há 20 anos. Eu sou um cristão daqui, cristão batizado nesta paróquia em 95. Sou batizado, crismado, sou casado canonicamente pela essa mesma paróquia em 2019. A paróquia quase foi abandonada. Saímos para Pemba por consequência de terroristas. Abandonamos a paróquia, mas retornamos de novo, voltamos, estamos aqui, mas nas condições muito péssimas. Segundo a nossa paróquia, casa paroquial total está destruído totalmente, quase não temos nada. Destruir a nossa casa paroquial, a nossa igreja, quase não temos nada, assento, nenhuma coisa assim, estamos só no ar lento. Não temos cadeira, mas ainda temos aquele gosto, temos aquela continuação. Estamos aqui sempre a rezar nos domingos. A comunidade se encontra todos os domingos aqui na casa paroquial, nesta nossa igreja, mas aqui embaixo das mangueiras, a realizar orações normalmente com os cristãos paroquial.
ainda as condições são péssimas, mas mesmo com isso, não estamos fora, ainda seguimos o nosso culto dominical, sem problema. Ainda não sentimos qualquer perturbio durante a nossa celebração. Agradecemos a Deus. A mensagem, a partir daqui em Moçambique, aqui em Mocimba da Praia, para o mundo inteiro que é Moçambique, é só orar para nós. Temos que ter fé. Um dia, Paróquia Imaculada Conceição pode voltar como dantes. Temos essa esperança. E não só os nossos parceiros, católicos, não católicos, devem nos ajudar, devem dar uma olhadela nesta paróquia grande, que foi grande, que já não temos paróquia, já destruído. Mas paróquia, memorialmente, nós estamos aqui, só estamos a pedir ajuda para nos ajudar, dar-nos a olhadeira nessa paróquia. Os cristãos estão mal, posso dizer estamos mal, mas não deixamos de orar, não deixamos de rezar. Temos garantia, Deus é tudo, temos garantia, temos coragem, não podemos abandonar a Deus por causa desses acontecimentos. Isso todos são sinais da vida. No passado domingo, dia 14, a Espanha sagrou-se campeã da Europa de futebol. O mundo esteve de olhos postos no pequeno ecrã para ver o jogo. Este é um desporto de massas que arrebata paixões, mas não é só aqui na Europa que isso acontece. Na Zâmbia também. A Zâmbia, em África, é um país onde jogar a bola na rua é uma coisa quase normal, especialmente onde há muitas crianças e jovens. Mas mesmo a terminar o nosso programa, nós vamos agora ver uma história sobre o futebol e a fé e vocações. Uma história que nos vai levar ao encontro, entre outros, do padre Mateus Negosa e do bispo Dom Patrick Chisanga. Sou o padre Mateus Negosa, pároco da Igreja de Miguel Arcanjo. As crianças fazem parte do grupo da catequese aqui da nossa paróquia. Têm entre 8 e 14 anos. Depois da missa, por vezes organizamos pequenas comunidades cristãs e temos atividades desportivas, por exemplo. Claro que os zambianos gostam muito de futebol, mas fazemos-lo também pela abordagem pastoral para aproximar os jovens. Marcamos com o bem-estar espiritual e também com o bem-estar físico. Quando vamos às aldeias, ao sábado ou ao domingo, encontramos tantas pessoas reunidas que nos perguntamos qual é o motivo. É a comunidade local a jogar futebol. Até aí encontramos a mensagem de Cristo. Depois desta história sobre o futebol, mas também sobre o trabalho da Igreja na Zâmbia, chegamos então ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.